Olá, estudante, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, novamente, abordando a disciplina Recrutamento e Seleção, esse importante assunto, esse importante tema dentro da gestão de pessoas, dentro da administração, importante para a sociedade, para as pessoas, para os trabalhadores, para os gestores, para as organizações, para o governo também, né, para a elaboração de políticas públicas, são muito importantes. Então, é um assunto muito importante que envolve todos nós de alguma forma. Em algum dado momento da vida, nós, ou alguém próximo a nós, passou por esse processo, ou de buscar uma vaga de emprego, ou do outro lado, né, selecionando pessoas em quem, por exemplo, tem na família empreendedores, pequenos negócios, alguém da família que toca um pequeno negócio, empreende, tem uma pequena empresa, uma média empresa, que luta diariamente como empreendedor para conseguir levar o sustento para casa. Basicamente, essas experiências nós vivemos de um lado ou de outro. Ou quando nós, ou os nossos próximos, pais, por exemplo, vão buscar um emprego, e a gente já passou por isso de alguma forma, né? Vão buscar uma vaga de emprego. Ou quando, por exemplo, alguém da família que empreenda, ou vocês mesmos podem ser empreendedores, em algum dado momento tiveram que contratar alguém para ocupar uma vaga, um cargo vago na empresa. Ou, como da forma ideal que a gente verificou na questão estratégica, estrategicamente escolher alguém pela competência para ocupar um cargo na empresa ou para melhorar a qualidade dos talentos da sua organização. Bem, essa ideia é a norteadora do nosso projeto de extensão. Nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, sobre o nosso projeto de extensão, da proposta que foi desenvolvida por mim, juntamente com a equipe da UFMS Digital, para que pudéssemos entregar a vocês algo que fosse realmente efetivo, que vocês pudessem, para além da teoria, conseguir vivenciar na prática aquilo que nós estamos discutindo no dia a dia. Iniciando, então, formalmente a disciplina Recrutamento e Seleção. Nosso módulo 4, que nós estamos abordando agora, ele se refere à chamada ação extensionista, que nós demos o título de Recrutamento e Seleção, cartilha digital. Na unidade 1, a proposta que nós temos é explicar para vocês sobre o planejamento da ação de extensão. Nós vamos dizer o que é uma extensão, o que seria uma ação de extensão, qual é a finalidade da extensão, esse é um aspecto fundamental. Planejamento da ação de extensão, investigação e análise do processo de recrutamento e seleção em uma pequena ou média empresa. Esse é o foco da nossa proposta, do nosso projeto. Vocês vão, a partir daquilo que vocês aprenderam teoricamente nas aulas, nos textos, nos materiais de apoio, aplicar isso em uma organização do mundo real. A ideia é envolvê-los no cotidiano das organizações para que vocês consigam colaborar também de alguma forma com a sociedade, devolvendo aquilo que nós, de graça, recebemos por meio dos nossos impostos, né, estudamos, mas que também retornemos à sociedade como uma retribuição a isso que nós estamos recebendo, essa dádiva de podermos estudar numa universidade pública, gratuita e de qualidade, e utilizando os recursos tecnológicos para facilitar esse processo. Pois bem, nessa introdução e contextualização sobre a nossa proposta de ação de extensão, vou falar um pouco sobre como surge esse projeto, a nossa intenção dessa pesquisa. O projeto surge da necessidade de fazer a relação teoria-prática no âmbito do recrutamento e seleção. Ora, a gente estuda teoricamente como surge o recrutamento, como surge a seleção, as principais abordagens e práticas contemporâneas, os desafios e oportunidades dos novos dilemas e problemas existentes nessa nova sociedade contemporânea, e como o recrutamento e seleção podem colaborar com esse processo. A gente falou vários aspectos sobre, desde tecnologia e diversidade. Então, a ideia nossa é entender tanto a parte teórica, a parte da aplicação nas práticas das organizações, mas que vocês também se coloquem nessa condição de administradores, de gestores de pessoas e busquem, na realidade, no cotidiano das organizações, executar esse trabalho que vocês foram capacitados. A gente tem a consciência, a certeza que vocês estão capacitados para fazer esse trabalho, e isso é o mais importante. E é na prática que vocês vão conseguir comparar aquilo que vocês aprenderam com aquilo que vocês vivenciam, se deparam no dia a dia da organização, para poder, de forma ainda simulada, mas gerando um produto para a organização, conseguir entender onde vocês precisam melhorar também, o que vocês não captaram direito, o que é necessário avançar nesse conhecimento.
Então, surge dessa necessidade de fazer essa relação entre teoria e prática, que são muito aproximadas. Só que ao longo da história foi sendo muito separada, mas na prática, uma não vive sem a outra. Outro ponto, onde serão feitas essas pesquisas? Em pequenas e médias empresas, chama-lhe de PME, tem menor acesso a ferramentas de recrutamento e seleção. As grandes organizações, as grandes empresas, com maior poder aquisitivo, maior recurso para investimento em gestão de pessoas, em gestão de talentos, em recrutamento e seleção de novos talentos, elas têm à sua disposição diversos recursos financeiros que facilitam esse processo de recrutar e selecionar melhores talentos para as organizações. Mas aí vem a pergunta, e as pequenas empresas? E as médias empresas? Como funciona esse processo nas pequenas e médias empresas? Grosso modo, elas têm maior dificuldade para ter acesso a recrutamento e seleção e a boas práticas de gestão de pessoas. Muitas vezes é o próprio dono da empresa que faz todo o processo. Ele cuida do financeiro, ele cuida do RH, ele cuida do marketing, ou seja, é um acúmulo de funções, uma centralização de funções para que ele economize esse profissional, ele precisa ajustar suas contas, né? Então ele não paga uma pessoa para fazer esse trabalho. Muitas vezes nem seria óbvio ter uma pessoa só para recrutar os colaboradores, mas ele não tem suporte, não tem apoio, também não contrata uma empresa terceirizada para assessorar nesse processo. Então, as pequenas e médias empresas, elas têm menor acesso a essas ferramentas de recrutamento e seleção, de parte desse pressuposto. E outro ponto importante para vocês, enquanto estudantes, para vocês conseguirem acessar uma empresa, vocês vão diretamente à empresa. Vocês vão entrar em contato individualmente, cada aluno, vai entrar em contato com uma empresa da sua cidade, da sua região. É importante que seja uma pequena ou média empresa. Vou explicar o que é uma pequena ou média empresa nesse contexto que nós definimos aqui. Mas as pequenas e médias empresas, elas são mais acessíveis e elas têm maior possibilidade de abrirem suas portas a vocês, estudantes, do que grandes empresas. Grandes empresas têm uma dificuldade muito grande em abrir as portas para os alunos, para os estudantes. Não é via de regra, mas geralmente as pequenas têm maior facilidade. Por quê? É alguém do seu bairro, alguém que você conhece, algum parente seu, alguém próximo a você, algum amigo seu, alguém do seu bairro, o mercadinho do seu bairro, a padaria, a lanchonete, a sorveteria, a empresa que vende gás e água perto da sua casa. Ou seja, empresas que vocês têm aí no seu bairro mesmo, próximo à sua residência. Vocês vão ter acesso de conhecer o dono, muitas vezes, e falar, eu tenho uma proposta para você, e a ideia é oferecer como fosse uma consultoria gratuita para ele. A gente quer analisar como funciona o seu processo de recrutamento e seleção e a gente quer contribuir com você. Ou seja, dando uma devolutiva para a empresa que abriu as portas para vocês de como seria um processo ideal, um mecanismo, uma cartilha, um passo a passo para que ele, empresário, empreendedor, faça da melhor forma possível o processo de recrutamento e seleção. A ação de extensão tem como foco proporcionar ao estudante a experiência de aplicar ao conteúdo teórico, ou seja, que vocês já aprenderam teoricamente, que vocês estão aprendendo, estudado na disciplina, no cotidiano das organizações. Então, a ação de extensão é isso, colocá-los em contato direto com a sociedade, com a organização, com as pessoas, ou seja, com o mundo real, fora do mundo apenas teórico, de a gente discutir casos ou trazer exemplos para vocês. É vocês irem a campo. Vocês vão ter essa oportunidade de ter a experiência de vivenciar o cotidiano de uma organização, como funciona, e a ideia é que vocês tenham foco delimitado. Vocês não vão, nesse contexto, fazer uma consultoria geral. Não é para vocês darem consultoria para a empresa sobre aspectos financeiros, por exemplo, gestão de caixas, contas a pagar e receber, não. Ou sobre redes sociais, mídias sociais. Eu precisava postar nas mídias sociais conteúdos para vender mais e estou com dificuldade. Não. Nesse momento, o foco de vocês é o recrutamento e seleção. Não é nem a área de gestão de pessoas como um todo, é só como eles desenvolvem o processo de recrutamento e seleção nessa organização escolhida. Então, vocês vão escolher essa organização próxima à residência de vocês, próxima ao trabalho de vocês, onde vocês trabalham, às vezes pode ser também alguém da sua família, algum amigo, algum conhecido, algum vizinho, e vocês vão aplicar aquilo que nós estudamos na teoria na prática, lá no cotidiano da organização que você definiu. Tudo bem? Continuando agora com o objetivo da nossa extensão, melhor dizendo, de forma geral, né, o objetivo da extensão. O que é uma ação de extensão? A universidade, de forma geral, ela é estruturada em 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. A universidade, ela tem esses 3 pilares, esses suportes do ensino, da pesquisa e da extensão. O ensino foca
no que a gente conhece mais como aluno, que é a aula, que são as relações de projetos de ensino vivenciados ali no cotidiano da sala de aula ou próximas a ela. A pesquisa tem como foco desenvolver pesquisas científicas a respeito de um tema específico que você tem interesse e desenvolva essa pesquisa com essa intenção de resolver um problema do mundo real, ou discutir teoricamente um problema, ou aplicar essa solução numa empresa e resolver um problema dessa organização, ou discutir teoricamente um problema para fomentar discussões e reflexões a respeito daquela temática. Ou seja, são várias possibilidades que a pesquisa nos traz. Por sua vez, a extensão ela tem um foco na comunidade, na sociedade. E a gente tem como interesse nessa proposta envolver de fato a comunidade. O objetivo da ação de extensão, da nossa ação de extensão consiste na elaboração do quê? De uma cartilha digital com orientações sobre recrutamento e seleção para micro e pequenas empresas. É isso que a nossa proposta de extensão vai buscar cumprir. A extensão, como eu estava dizendo, é aquele momento onde a universidade vai às ruas, ela vai para a sociedade. Nesse caso, nós vamos às empresas, às parceiras, nesse caso, que abrirão as portas para que vocês consigam pesquisar. Então, a nossa ação consiste em elaborar uma cartilha digital. Por que digital? Uma cartilha é convencional, é um passo a passo a ser seguido, dando orientações sobre algo específico. E o digital é porque você vai conseguir enviar isso para a pessoa, para o empresário, e ele vai poder acessar a qualquer momento. Então, esse que é o importante. Fica algo moderno nesse sentido, porque as pessoas têm acesso a todo momento, né? No smartphone dela, vai saber como proceder no computador, não um livrinho que vai ficar impresso lá no fundo da gaveta da empresa. Essa é a intenção dessa proposta. Essa cartilha digital vai conter o quê? Orientações sobre recrutamento e seleção para micro e pequenas empresas. É isso que vocês irão fazer nesse projeto de extensão. É algo possível, é algo factível, algo que vocês têm competência e estão capacitados para realizar. Ainda como alunos, ainda de forma júnior, vamos chamar assim, de aprendizagem, porém com qualidade, isso que é o mais importante. Então, prezar pela qualidade do material, da pesquisa, do levantamento de informações é algo fundamental. Parte do pressuposto de que pequenas e médias empresas têm menor acesso a ferramentas de suporte no recrutamento e seleção de colaboradores. Esse é um argumento, uma justificativa principal de definir essa proposta de trabalho e extensão. Qual que é a partir dessa realidade, então, de levá-los, né, da universidade para o mundo real, para o mundo das organizações, que é a primeira intenção da extensão, partindo do pressuposto que as pequenas e médias empresas existe um problema de específico implantado ali, porque na média muitas não têm esse assessoramento no processo de recrutamento e seleção. E qual que é a nossa ideia? Conhecer a realidade do processo de recrutamento e seleção da empresa, dessa pequena empresa ou média empresa, realizar um diagnóstico e desenvolver uma solução que é devolutiva para a empresa. O que é um diagnóstico? Não é um diagnóstico de todas as áreas funcionais da empresa, mas é sobre só a área de gestão de pessoas, mais especificamente ainda sobre a faceta chamada recrutamento e seleção. Essa é a nossa proposta do trabalho. Então, um diagnóstico é um levantamento. Como nós vamos um médico, por exemplo, a um médico. O médico pergunta o que você está sentindo, quais são suas dores, quais são suas queixas. E nessa conversa, na anamnese, tentando entender um pouco sobre o que você está passando, fala, doutor, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, estou com dor no corpo, estou com febre, ou seja, indicativos onde ele vai aferir sua pressão, ele vai verificar sua temperatura, vai fazer alguns exames de oxigenação do sangue, para verificar como está a sua saúde, vai pedir um exame de sangue, outros exames complementares, e verificar, diagnosticar o que você tem de doença. Da mesma forma, na empresa nós fazemos esse mesmo caminho na analogia proposta, nós vamos fazer um diagnóstico, um levantamento sobre a saúde da empresa, nesse caso, sobre a saúde da área de recrutamento e seleção. Como a empresa realiza esse processo? Ela realiza? De que forma que acontece esse processo? Na proximidade eu passo questões específicas, um roteiro de sugestão para vocês, mas a ideia é seguir esse passo a passo como orientação e realizar um trabalho de excelência nessa organização. E, após levantar esse diagnóstico, as informações, ou seja, entender o problema, a mesma coisa o médico, né? Pega os exames, ele tem
um rol de informações para entender o problema. Agora vem a parte prática, a solução. Buscar solução para o problema. O médico vai te receitar um antibiótico, vai te passar uma injeção, alguma solução para resolver o seu problema. Da mesma forma, na empresa, nós vamos buscar desenvolver a solução para esse negócio, que é a devolutiva. Passar à empresa o encaminhamento ou a solução de como resolver aquele problema. No nosso caso, qual vai ser essa devolutiva? A cartilha digital, com orientações sobre recrutamento e seleção. Fui claro, pessoal? Conseguiram entender a proposta? Esse é o objetivo da nossa ação de extensão. Mas, afinal, o que é a extensão? Esse é o questionamento que nós fazemos aqui. A extensão ocorre na universidade. Já havia adiantado anteriormente que a universidade é o espaço de produção, acumulação e disseminação de conhecimento. E 3 pilares sustentam essa universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão, como já havia adiantado na introdução para vocês. A extensão, que está em destaque nesse slide, é a ação da universidade junto à comunidade, onde ela se aproxima das pessoas, das organizações, da comunidade de forma geral. Então, essa é a intenção da extensão: levar a universidade para fora do muro da universidade, para a sociedade, para a vida real das organizações, no nosso caso. Entender o cotidiano. Então, quando nós definimos, fazendo uma proposta de um trabalho de extensão para que vocês vão às micro e pequenas empresas, é levá-los a vivenciar na prática aquele conhecimento teórico que vocês aprenderam. Tudo bem? Ainda sobre extensão, o que ela permite? Ela permite o compartilhamento com o público externo do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na universidade. Então, aquilo que a gente pesquisa em sala de aula, virtual ou física, aquilo que a gente pesquisa no meio acadêmico, nas pesquisas que os professores desenvolvem, aquela coleta de dados para elaborar uma aula, tudo isso forma um arcabouço teórico de conhecimentos e que não deve ficar restrito numa bolha somente à universidade. Qual que é a ideia? Nós devemos extrapolar, ou seja, extramuros, para fora da universidade, devemos buscar levar esse conhecimento lá para os outros agentes da sociedade, no caso, as organizações e os empreendedores. O que é a extensão ainda? É a articulação do conhecimento científico com as necessidades da comunidade, interagindo e transformando a realidade social. Esse ponto é fundamental para o nosso trabalho. A gente vai buscar o conhecimento científico, ou seja, entender os conceitos, o que é, as práticas, como se faz, buscar as experiências de boas empresas, grandes empresas e médias empresas, que fazem de forma adequada o recrutamento de seleção, entender quais são as demandas, ou seja, as dores, as necessidades da comunidade, interagir com essa realidade, levantar as informações, fazer o diagnóstico e transformar a realidade social. É isso que nós buscamos com a extensão. O transformar a realidade social é daquela empresa, das várias empresas que serão atingidas por essa proposta que nós desenvolveremos. É levar essa cartilha digital para que ele possa melhorar as práticas de recrutamento e seleção desenvolvidas em sua empresa. Então, para a gente entender qual é o objeto da nossa pesquisa, nós faremos uma cartilha digital numa micro e pequena empresa. Mas o que são micro e pequenas empresas? As micro e pequenas empresas podem ser definidas conforme 2 critérios principais: faturamento ou número de funcionários. Então, se você escolher por um critério ou por outro, você cumpriu com essa exigência, que tenha o número mínimo de empregados, ou entre o número necessário de empregados, mínimo ou máximo, ou faturamento de tanto a tanto. O critério de faturamento está previsto na Lei Complementar número 123/2006. Então, tem uma lei que define o que é uma micro e pequena empresa. A micro e pequena empresa é uma empresa que tem faturamento anual de até R$360 mil, ou emprega até 9 pessoas no comércio e serviços, ou 19 pessoas na indústria. Então, tem essa classificação. Se você cumprir o requisito do faturamento, bem. Se você cumprir o requisito da quantidade de empregados também, perfeito também. Então, se é uma empresa de comércio ou de serviço que tem até 9 empregados, ela é uma microempresa. E se ela é da área industrial e até 19 empregados, ela é uma microempresa. Ou se fatura anualmente até R$360 mil, isso é uma microempresa. E o que é uma pequena empresa? Empresa que tem faturamento anual de até 4,8 milhões por ano, ou emprega de 10 a 49 pessoas no comércio e serviços, ou de 20 a 99 pessoas na indústria. Então, para ser uma pequena empresa, vai faturar até 4,8 milhões ao ano e vai empregar no comércio ou serviço de 10 a 49 pessoas, ou na indústria de 20 a 99 pessoas. Então, seguindo esses critérios, vocês cumprem esse requisito de
nesse checklist, né, de definir como uma microempresa, porque nós não queremos grandes empresas. Nosso foco são as micro e pequenas empresas, tudo bem? A ideia do MEI, né? O MEI não seria o ideal, a gente quer buscar principalmente microempresa nesse caso. Mas se for que o MEI vai contratar basicamente um empregado, então o meu receio é ficar muito pobre o trabalho. A intenção nossa é uma microempresa. Então, o MEI não seria o ideal para a nossa pesquisa, não. Então, nós focamos nas micro e pequenas empresas, porque elas terão maiores informações para vocês aprenderem. Um MEI geralmente não tem empregado, ou tem só um empregado. Então, é muito pobre nesse sentido para a nossa investigação científica a partir da extensão. Tudo bem? O que é uma cartilha digital? Os termos importantes, não é? Que é a extensão, agora o que é uma microempresa e agora o que é uma cartilha digital. Nós vamos entregar como produto final para as empresas uma cartilha digital. O que são as cartilhas? São materiais informativos e educativos. Nós vamos informar e educar alguém a respeito de um assunto. A nossa ideia é dar uma capacitação para quem vai ler aquele material, que ele sinta-se capacitado a entender um assunto e que siga um roteiro, uma sequência de passos, de forma objetiva, para que ele entenda como proceder em uma determinada situação. Devem expor de forma leve e dinâmica o conteúdo de interesse, então não deve ser uma exposição pesada, tem que ser uma linguagem leve. Leve não é informal, no sentido de ser uma linguagem grosseira, não é essa a intenção, mas é uma linguagem leve, uma linguagem que não é rebuscada de termos acadêmicos muito pesados. É uma conversa simples, uma linguagem simples, que é tanto um empreendedor pequeno, médio, ou até um empreendedor grande, ou de um nível hierárquico inferior ao superior, todos consigam entender e compreender aquele assunto. Deve ter um objetivo claro e bem definido, no nosso caso específico, recrutamento e seleção, deve conter textos, imagens, ilustrações, então façam uma cartilha bonita visualmente. Usem as habilidades de vocês, usem programas, tem vários programas, né? Tem o Canva hoje, que é um programa muito bom, é gratuito, e tem materiais gratuitos para vocês usarem as ilustrações, tem várias opções. Vocês podem usar a inteligência artificial, se for o caso, para melhorar a qualidade do material, então façam da forma como for necessário. Pode ter também jogos, tirinhas, links, QR Code, alguma brincadeira. No QR Code seria legal, né? Para vocês também fazerem essa conexão do material. No caso ali, como ela já é digital, o QR Code estaria lá, mas se fosse para física, levar para o digital seria mais específico. Mas links podem acontecer nesse material, como é digital, tirinhas, né? Você tem as possibilidades de fazer várias formas de comunicação no mesmo material. Deve ter um público-alvo a ser atingido. No nosso caso, são os empreendedores das micro e pequenas empresas da sua cidade, então não tem delimitação de local, pode ser em qualquer cidade. Importante saber sobre a cartilha digital. O visual deve ser bonito, atraente e leve. Então, deve ser uma comunicação visual interessante, bonita para quem vai receber essa informação. A linguagem deve ser clara e objetiva para quem vai receber essa informação também. Não deve ser rebuscada no sentido de afastar o receptor dessa mensagem, não, a gente tem que aproximar o receptor da mensagem. Muitas vezes o empreendedor é uma pessoa simples, talvez a pessoa não tenha aquela habilidade de leitura e entenda termos muito complexos. A gente não deve tornar ela tola, banal, porém, não deve ser uma linguagem tão rebuscada que dificulte a compreensão das pessoas. Deve haver adequação ao público-alvo, ajustar a fala e a forma de narrar aquele texto, de escrever a cartilha ao público que vai receber a informação. E a fidedignidade de informações é essencial, ou seja, não deve ter nenhuma fake news naquele material, deve ter fontes seguras, fontes confiáveis para você compor a sua cartilha, extraídas de fontes interessantes, que deem suporte para você. Vocês podem estar se perguntando, né? Onde eu vou buscar informações para dar suporte ao meu trabalho? Nosso material de apoio, eu selecionei alguns itens que falam sobre micro e pequena empresa, cartilha digital, sobre extensão também, a gente viu um pouco. Então, vocês podem buscar em outras fontes também, mas nós temos algumas referências que dão suporte a essa atividade. Dessler, Silvio Schiffer, dos Santos de Loz, Ribeiro. Nosso cronograma contém esses materiais de apoio. Eles dão suporte sobre compreensão de como funciona o recrutamento e seleção em micro e pequenas empresas, que é específico, bem como orientam sobre o que é uma cartilha. Basicamente, nós temos essas duas informações
contidas nesses materiais de suporte teórico para vocês. Então, quando falamos em ação de extensão, é importante justificarmos a sua importância. Por que ela é importante? A gente já justificou a parte teórica, que vocês vão assimilar o que foi aprendido teoricamente na prática das organizações. E mais importante, né, parte do pressuposto que grandes organizações têm acesso às ferramentas de apoio para recrutamento e seleção, enquanto micro e pequenas empresas têm uma dificuldade muito grande em ter acesso a tais ferramentas. E esse é o principal, a brecha que nós encontramos para que vocês fizessem esse trabalho. Dentre as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas, podemos elencar quais? Fazer investimento na etapa de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção, que é um ponto fundamental, né? Gastar dinheiro com esse processo que é caro. Dificuldades principais financeira, porque é muito caro o processo, o tempo, às vezes é o mesmo empresário, empreendedor que faz todas as funções na organização, não tem tempo de investir horas e dias em recrutar colaboradores. A falta de conhecimento, não tem informação realmente sobre o assunto e desconhece a importância. Então, a ideia da cartilha é suprir essa ausência de conhecimento sobre o assunto. Para a gente entender agora a proposta em si, né? A gente falando da ação de extensão, como vai ser numa micro pequena empresa, uma cartilha digital sobre recrutamento e seleção, da importância, porque grandes empresas fazem, pequenas não, mas como vai ser a nossa proposta. Nesse planejamento da ação, a primeira etapa, o estudante deve fazer o quê? Isso está no roteiro de vocês. Escolher uma micro ou pequena empresa de sua cidade ou região. Então, é próxima a você. Como eu coloquei, não deve ser MEI. MEI tem pouca informação para te analisar. É uma micro ou pequena empresa. Micro ou pequena empresa. Você vai pesquisar e analisar sobre como é realizado o processo de recrutamento e seleção nessa organização. Primeira etapa é essa, então. Definir a empresa, que seja uma micro ou pequena empresa, e que você consiga da sua região, próxima a você, e que você consiga realizar esse trabalho. Pode ser onde você trabalha, pode ser da família, sem problema. Na segunda etapa, a partir desses dados coletados, dos materiais de apoio e dos estudos feitos na disciplina, você deve elaborar uma cartilha digital, com orientações às micro e pequenas empresas sobre como proceder nesse processo de recrutamento e seleção. É elaborar a cartilha digital e entregar para a empresa com o passo a passo do que ela deve fazer e como deve fazer para realizar esse processo de recrutamento e seleção. Essa o material, a proposta de entrega material para a empresa. Um arquivo digital que tem essa informação. Quem quiser imprimir e entregar impresso também, pode entregar, deixar bonitinho impressa, não tem problema. Mas a digital é para facilitar para a comunicação e entrega para a empresa. E não gerar um gasto para vocês também. Pois bem, para a gente conseguir realizar esse trabalho, para vocês conseguirem desenvolver a atividade, é importante a gente entender a metodologia do trabalho, como vai ser realizado, os procedimentos metodológicos. Principalmente, nós sugerimos que vocês entrevistem o gestor principal ou responsável pela contratação de colaboradores. Eu disponibilizei um roteiro de questões, que ele é referencial, ele não é obrigatório, mas ele dá algumas diretrizes para vocês do que pesquisar e como pesquisar, orientando-os mais ou menos umas 10 perguntas, eu acredito, aproximadamente 10 perguntas, para que vocês consigam entender a realidade do processo de recrutamento e seleção dessa organização que vocês definiram para fazer a pesquisa. Quanto ao retorno e resultados esperados, né? Como retorno, que você espera desse trabalho, que nós esperamos que vocês produzam a partir desse estudo específico nas organizações. O estudante deve apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida e entregar a cartilha digital ao empresário. Então, para a gente da universidade, vocês vão entregar um relatório dessa atividade, de como foi esse trabalho, como foi desenvolvido, inclusive nesse relatório contendo a cartilha digital, que é o produto principal, mas um relatório explicando como foi, descrevendo como foi essa experiência. E quanto aos resultados, espera-se que os estudantes possam aplicar o conhecimento teórico na prática, que possa ser devolvido à sociedade o produto do conhecimento gerado numa instituição pública, gratuita e de qualidade, que é a UFMS. Então, aquilo que a gente estuda aqui, a gente discute, que retorne para a sociedade, para os empresários, para os empreendedores, e algo que seja útil para os mesmos. Então, como produto, vocês vão entregar para a gente um relatório de como foi a realização dessa atividade e a cartilha digital. Então, entreguem os dois no ambiente virtual de aprendizagem. Por fim, considerações finais dessa unidade 4 do módulo, unidade 1 do módulo 4, melhor dizendo. Falamos sobre o planejamento da nossa ação de extensão,
dei diretrizes e orientações e alguns conceitos principais para a gente entender pontos principais da nossa atividade. Como conclusões, importante, vivenciar na prática das organizações o conteúdo abordado em sala de aula é parte do processo formativo. Esse é um ponto fundamental. Levá-los a vivenciar no cotidiano das empresas aquilo que nós discutimos teoricamente aqui. As pequenas e médias empresas, elas costumam ter menor acesso a ferramentas de recrutamento e seleção. É uma realidade que nós observamos que as grandes empresas têm mais recursos, mais poderio econômico, elas conseguem ter melhores processos seletivos, melhores processos de recrutamento e seleção, porque elas têm mais dinheiro para investir nessas várias etapas que nós vivenciamos e aprendemos ao longo da disciplina. Então, as pequenas empresas costumam não ter esse acesso, e a nossa proposta é levar a eles essa possibilidade de ter acesso a material rico e de qualidade. O formato da cartilha digital atende às novas demandas da sociedade contemporânea, porque ela é digital, ela pode ser passada de um lugar para o outro facilmente, por um arquivo. Então, vocês vão criar esse arquivo num Canva, transformar num PDF, de um arquivo leve, uma forma que vocês consigam. Se eu não souber trabalhar com Canva, vou trabalhar no PowerPoint mesmo. O programa de suporte que vocês quiserem para fazer essa cartilha digital. Buscar informações complementares, fiquem à vontade. Devolver à sociedade o conhecimento adquirido na universidade faz o recurso investido em educação retornar à sociedade, ou seja, nós devolvemos o dinheiro investido por meio dos impostos seus, dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, da sociedade como um todo, que é investido na universidade para fomentar a educação e para formar pessoas e profissionais competentes. Ele retorna para a sociedade dessa forma também. Ele retorna nos profissionais formados? Sim, mas ele retorna de forma mais efetiva quando a gente faz uma extensão bem realizada, volta exatamente para quem precisa daquela ação específica. Bem, estudantes, essa é a nossa proposta da atividade de ação e extensão. Espero que tenha sido claro para vocês e sigo à disposição para maiores esclarecimentos. Até mais e bons estudos. Tchau, tchau.